Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos tratar sobre a história da loucura em Michel Foucault. Esse é o título de um curso do professor Igor Alexandre de Carvalho Santos. Ele é professor do IFBA, filósofo, mestre e doutor em educação. Igor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando sobre o autor, né? Quem foi Michel Foucault? É difícil tratar sobre onde localizar o Foucault, né? Ele não se considerava historiador, psicólogo, em alguns casos até filósofo, mas de fato ele é um pensador, né? Um pensador nômade, talvez um filósofo da diferença. E qual era assim o principal objetivo das obras desse autor aí, que nasceu em 1926 e morreu em 1984, né? E foi um dos maiores pensadores do século XX. O que o Foucault busca é fazer um diagnóstico do presente, talvez até sob uma brincadeira aí com relação até à vida dele, né? O pai dele era médico e queria que ele fosse médico, mas ele refutou desde muito jovem. Um autor de muitas obras e obras importantes, não foi, Igor? Foucault, ele escreveu grandes obras na história dos sistemas de pensamento, né, da filosofia, das ciências humanas, com ressonâncias nas mais diversas áreas, né, letras, direito, etc. Dentre elas, a gente tem As Palavras e as Coisas, Vigiar e Punir, História da Sexualidade, que foram lançados 3 volumes, depois mais um há pouco tempo agora. Enfim, dentre outras obras, e também os seus cursos foram publicados no Collège de France, né? Então, é um pensador, de fato, com uma produção muito profícua, muito profunda e muito original. E entre todas essas obras do autor, você escolheu aí a História da Loucura. Qual a importância que tem essa obra aí na literatura ou no sistema de pensamento de forma geral? Ela é, de fato, uma obra muito original, muito corajosa, muito arriscada, né, e que tem um estilo belíssimo. A gente encontra ali uma capacidade de síntese, de poética, e também com teses muito claras e precisas com relação a essa, digamos assim, analítica das condições de emergência da loucura. Como assim, Igor? Foucault busca entender que a loucura como é entendida hoje nem sempre foi assim. Então ele busca essas condições de possibilidade que fizeram com que a loucura mudasse ao longo da história. Em especial, ele faz um recorte, né, ali, final da Idade Média, Renascimento, até o que ele chama modernidade, que é o início do século XX. Vamos entrar aí na história da loucura em si, né? Michel Foucault parece que logo no início do livro trata da nau dos loucos, aquele navio cheio de loucos aí que foi muito retratado aí na pintura e na literatura. Como é que foi isso? A nau dos insensatos, ou barco dos loucos, é uma das 3 experiências e percepções da loucura abordadas por Michel Foucault. Nela, nós encontramos, a partir do final da Idade Média e do Renascimento, uma espécie de composição pictórica e também literária que implicava no seguinte, né? Esses indivíduos considerados loucos, eles tinham, né, uma relação muito ambígua no campo social, inclusive vagavam pelos jardins, etc., faziam parte até de um cenário. Todavia, na medida em que eles passavam a incomodar, eles eram colocados dentro de um navio, e esses barcos ou navios, né, eles levavam essa carga insensata de um lugar para o outro, né, sendo que eles tinham essa existência errante, eles eram os prisioneiros da passagem, né, isso que implica o mar. Então, essa nau dos loucos seria a primeira experiência da loucura, da qual Foucault aborda já na primeira parte do livro. Igor, e essa nau dos loucos, ela iria para onde, né? Qual era o objetivo desse navio? Não se sabe de onde eles vêm,
nem de onde desembarcarão. Só se tem uma única verdade, que a sua pátria, o seu território infecundo, está entre duas terras que não te pertencem. Então, como se ele habitasse essa fronteira ou esse lugar nenhum, que é o próprio mar, né? Que é a exemplificação da viagem, né? É o meio do caminho. E que significações da loucura as pessoas faziam nesta época na sociedade? Isso fazia com que a loucura se ligasse ao sagrado, ao misterioso, ao demoníaco. De todo modo, não pertencia ao profano, ao cotidiano e à vida comum, ou seja, não era deste mundo. E por isso não fazia parte, nem era perseguida, simplesmente vivia à margem. Era apenas um modo de funcionamento, uma forma diferente de razão. Tá aí um outro jeito de encarar a loucura, né? Como um modo de funcionamento. Da primeira experiência de loucura em Foucault. Qual foi a segunda experiência? A segunda experiência da loucura, da qual coaborda na obra, é a Grande Internação. Ela tem como marco um edito do rei Luís XIV no ano de 1656, quando ele inaugura o Hospital Geral. Sendo assim, uma enorme massa de indivíduos, né, das mais diferentes categorias, todos esses indivíduos que passam a ser um inconveniente são jogados dentro desse grande hospital. E quais as implicações para a sociedade dessa internação dessas pessoas, Igor? A figura do louco começa a sumir dessa paisagem social. Ele também é internado, só que agora junto com uma massa homogênea anônima, mas que na verdade essa internação é um gesto muito mais heterogêneo e complexo. Junto com os loucos, né, são internados os profanadores, os libertinos, os devassos, as prostitutas, os mendigos, os desempregados, os andarilhos, os filhos ingratos, a mulher insubmissa, etc. E quais eram os critérios utilizados para esse tipo de internação, né? O que determinava por que a pessoa deveria ser internada? Que o critério que dá coerência às internações é o critério negativo, ou seja, daqueles que têm razão e é daqueles que não têm razão, ou como ele vai chamar também de desrazão. É internado todo aquele que não é considerado normal, que apresenta algum tipo de desequilíbrio, alguma diferença que impeça esse indivíduo, essa pessoa, de se encaixar em um modelo social. E qual foi a consequência, as implicações para esse conjunto de pessoas aí que eram consideradas desajustadas, Igor? Elas acabam sendo incluídas dentro de um processo de exclusão social. Então, o Hospital Geral é um lugar muito mais jurídico, moral, social do que médico. Assim que é estabelecida uma linha que divide o normal, o patológico, o certo, o errado. Portanto, a internação é política, econômica, moral, social, religiosa, tudo exceto médica. Igor, você falou aí que Michel Foucault apresenta 3 visões diferentes da loucura. Você já falou da 1 e da 2. Vamos agora para a terceira visão da loucura em Michel Foucault. A terceira e última percepção da loucura apresentada por Foucault ocorre na segunda metade do século XVIII e tem aqui, no caso, a relação entre loucura e reclusão reformulada e aprofundada. E, nesse sentido, isso conduz à própria experiência da loucura enquanto doença mental. Aqui a gente tem esse elemento novo na história. E o que acontece a partir daí? Aparecem espaços de internação destinados única e exclusivamente aos loucos. Inclusive, os outros não queriam ficar próximo dos loucos, né? Os outros indivíduos, o criminoso, etc. Então, nesse sentido, será a justiça encarregada de decidir os que devem ser reclusos através de valores da sociedade burguesa, as normas, né, do que é considerado razão e da saúde. Nessas instituições reservadas aos loucos, aparece a figura do médico, rodeada de novos poderes. Então aqui a gente tem todo um processo, uma relação de codependência entre paciente e médico. Por outro lado, a relação da loucura com a razão
que definia a experiência clássica da desrazão, cederá lugar agora à relação da loucura com a liberdade. A reclusão do louco provoca quais consequências para a sociedade, Igor? Como é que parentes, pais, amigos passam a encarar a loucura a partir daí? A reclusão, ela constrói a figura do alienado, vinculando a dimensão exterior da exclusão como uma dimensão interior da culpabilidade, né? Então a loucura, enquanto doença mental, substitui o medo pela agonia da responsabilidade. Enfim, qual é a percepção do louco ou da loucura na Idade Moderna? Se na Idade Clássica se enclausura e animaliza o louco, na Idade Moderna se quer libertar e humanizar, entre aspas, a figura do louco através da domesticação da loucura. Essa domesticação, no caso, é como se fosse um empreendimento educativo também, entre aspas, com vistas a levar o louco de novo ao bom senso da verdade e da moral. E é essa função filantrópica, libertadora e humanizadora de Philippe Pinel e o William Tuke, os chamados pais da psiquiatria. Professor, o senhor já explicou várias partes da obra aí. Qual o legado que essa obra histórica deixa para a sociedade? Uma das grandes contribuições do livro História da Loucura é fazer com que a gente repense tudo aquilo que a gente acreditava que era natural, quando na verdade foi socialmente, historicamente, culturalmente produzido. Portanto, o outro, o diferente, o estranho, acabou sendo tratado como louco num determinado momento, e sendo assim também o seu discurso é anulado. Tudo aquilo que ele diz não vale, quando se afirma, por exemplo, fulano perdeu a razão, ou tá maluco, sempre no sentido pejorativo. E por que isso, professor? E quais as implicações dessa forma de ver? Tudo isso tem a ver com uma construção social, histórica, que acabou refletindo no tratamento dado aos ditos loucos, Porque Foucault não está muito preocupado em dizer quem é louco e quem não é, mas de fato que as pessoas que têm um modo de vida diferente, que não se enquadram num belo quadro social, essas pessoas são excluídas de alguma forma, seja num barco, seja dentro de uma masmorra, seja nos primeiros asilos. Essas pessoas são excluídas do convívio social. Vamos encerrar então fazendo uma retrospectiva, um resumo do que foi a loucura para Michel Foucault. O louco foi considerado anormal, patológico, doente, porque ele foge à norma, ao normal, ao aceitável, ao que agrada a uma maioria. Portanto, Foucault, ele, ao longo da sua obra, ele provoca a gente com relação a essas outras maneiras de existir. Muito obrigada, professor Igor. Quem gostou dessa série e quiser saber um pouco mais sobre a história da loucura em Michel Foucault, no dia 2 de agosto, quarta-feira, eu e o professor Igor faremos uma live no canal do Universo Diverso. Universo Diverso Luciana, YouTube.